Pessoal, vamos continuar a nossa aula aí. Agora, na sequência, nós vamos trabalhar aí 3 palavras-chave que já estão destacadas aí no título. Normalmente, quando é uma questão do Enem ou de vestibular, se a questão for fácil, ela cobra só uma dessas palavras-chave. Então, por exemplo, você leu a questão pediu intertextualidade. Então, você já sabe que é uma questão fácil. Agora, no Enem, vocês sabem, nós temos 45 questões das áreas. Na área de língua portuguesa, linguagem e suas tecnologias, nós temos 45 questões. 15 fácil, 15 médio e 15 difícil. Vocês têm que atentar muito para isso. Quando cobrar uma palavra-chave dessa aqui, você já sabe que a questão é fácil. Cobrou 2 médio, cobrou 3 difícil. Então, o que nós vamos estar estudando aí? Intertextualidade, interdiscursividade e interdisciplinariedade. Vamos no primeiro parágrafo aí comigo? Só acompanhe. Com a velocidade e a diversidade das descobertas da ciência e da tecnologia, a educação não pode mais apegar-se apenas às matérias que preparam para uma única profissão. Aí, linha de baixo. Essa linha de baixo eu quero que vocês destaquem comigo, ó. A educação deve adaptar-se a um mundo de mudanças. Essa é muito importante porque tanto o Enem quanto o vestibular normalmente provocam o raciocínio a partir dessa noção. Aí vamos para baixo aí. Provas do Enem e de vestibulares concorridos dão destaque à avaliação por competências e valorizam as relações entre as disciplinas. Esse parágrafo aí eu quero que vocês grifem também, porque a partir de agora, quando for, por exemplo, questões de interpretação de texto em língua portuguesa, atualmente, as questões de interpretação de texto em língua portuguesa, elas não são só textos literários. Os textos literários, na verdade, nas questões de interpretação de texto, hoje em dia, são muito poucos. O que normalmente a prova procura fazer? Trazer vários tipos de texto para que vocês possam interpretar. Então, na prova de língua portuguesa, hoje a gente tem texto de ciência, filosofia, sociologia, história, geografia, ecologia. Se nós estamos falando do tema do meio ambiente, nada mais justo que trazer isso, tá certo? Parágrafo de baixo aí, pessoal, continuando. Destaquem comigo aí. Nas atuais provas, a interpretação de texto é indispensável e os conceitos de intertextualidade, interdiscursividade e interdisciplinariedade passam a ganhar cada vez mais importância. Então, nós vamos agora dar um enfoque especial aí nesse parágrafo, se vocês puderem dar um destaque especial, a expressão interpretação de texto. Então, o que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando em interpretação de texto. E como sempre eu digo para vocês, a interpretação de texto, ela envolve duas coisas. Primeiro, conceito. Tem que saber os conceitos que vão cair na interpretação de texto. Segundo, prática. Quanto mais resolução de questão, então você tem que fazer do teu estudo a resolução de questão uma base. Então, resolver questões é a base do nosso estudo, principalmente interpretação de texto. Para ter uma boa nota de interpretação de texto, é fundamental que a gente trabalhe muitas questões. Depois, quando publicar ali, todo ano o Anglo publica o recorte da prova, eu vou mostrar para vocês, todo ano o Enem, principalmente o Enem, das 45 questões de linguagem e suas tecnologias, 22, 23 questões são de interpretação de texto. Então, tem que dominar a interpretação, tá certo? Parágrafo de baixo aí, pessoal. Palavra-chave, intertextualidade. Vamos explicar essa palavra-chave aí, eu quero que vocês grifem comigo. O que é intertextualidade, gente? É a utilização que um texto faz de partes de outro para expressar compartilhamento ou oposição. Aqui eu quero que vocês deem um destaque especial aí em compartilhamento ou oposição. Nós vamos estudar aqui agora a intertextualidade, mas primeira coisa que vocês devem saber é a que mais cai no Enem. Então, das 3 palavras-chave que nós vamos trabalhar, intertextualidade, interdiscursividade, interdisciplinariedade, quando a gente estiver resolvendo as questões, mas no meu boletim aqui, no manual do professor,
do ângulo, sempre aparece o número de questões. Essa é a que mais cai. Então, por exemplo, de 10 questões de interpretação de texto, 8 questões estão relacionadas com intertextualidade. Sobra 2 questões para as outras 2, das quais a mais cobrada em segundo lugar é a interdiscursividade. A última, né, que nós vamos trabalhar aí, que por sinal é a última a ser cobrada, é a interdisciplinariedade. Bom, dê um destaque então especial aí e presta atenção comigo. A intertextualidade é o uso de um texto por outro texto, mas esse uso ele pode ser de duas formas. Primeiro, pelo compartilhamento, que é quando um texto cita o outro compartilhando a ideia. Então, imagina um texto que fala sobre o meio ambiente, cita um outro texto que fala sobre o meio ambiente. Aí nós temos um compartilhamento de ideias. Ou então por oposição. É o que nós chamamos de argumento, quando a gente estiver estudando a redação, argumenta contrário senso. Tá certo? Então vamos do lado aí agora, vamos trabalhar os tipos que nós temos aí. Primeiro, grifa comigo a intertextualidade por citação. A intertextualidade por citação, na redação, ela é chamada de argumento de autoridade. Então, vamos explicar aí o que é uma intertextualidade por citação, pessoal. Um texto cita explicitamente trechos contidos em outros textos anteriores a ele. Então, no caso aqui, a intertextualidade por citação é quando um texto posterior faz uma remissão, se remete a outros textos anteriores, e aí é importante que vocês deem um destaque aí explicitamente. A intertextualidade por citação, ela tem essa conotação, ela é explícita. Você identifica facilmente, tá certo? Agora vamos aí para intertextualidade por alusão. Qual que é a explicação que a gente vai destacar aí? Que é intertextualidade por alusão? A intertextualidade por alusão, gente, é um texto, embora não inclua trechos de outro texto, contém referências que não negam a correlação entre os dois. Aqui é importante que vocês deem um destaque especial para a palavra referência. Então, enquanto na intertextualidade por citação é explícito que você usou um determinado texto, então, por exemplo, na redação, quando eu faço um argumento de autoridade, já dizia Zygmunt Bauman, o mundo atual é um mundo líquido. Eu estou deixando explícita ali a citação, então eu tenho uma intertextualidade por citação. Agora, quando eu faço uma intertextualidade por alusão, eu não cito diretamente. Então, eu começo, por exemplo, a minha redação. O conceito de mundo líquido aplica-se diretamente ao conceito de modernidade. Qualquer pessoa que seja um leitor, que tenha um mínimo de cultura, ele sabe que quando eu disse lá, na minha redação, o conceito de mundo líquido, eu estou fazendo uma intertextualidade por alusão, porque eu estou me referindo à obra do sociólogo Zygmunt Bauman. Todo mundo sabe. Quem não lê, não conhece, não sabe, mas quem lê, conhece, sabe. Ok? Próxima forma de intertextualidade, gente, é a intertextualidade por estilização. Aí o que nós vamos destacar aí? A explicação. O que é uma intertextualidade por estilização? Um texto reproduz alguma característica marcante do estilo do texto original. Então veja aí, quando nós falamos em intertextualidade por estilização, nós estamos lembrando que toda vez que vocês estudam em literatura, uma escola literária, então vocês já estudaram, por exemplo, já estudaram o trovadorismo, as canções trovadorescas, canção de amigo, canção de amor, canção de escárnio, canção de maldizer. Quando vocês estudam essas espécies de canção, modernamente, muitos escritores, eles tentam mimetizar, copiar essas formas de canção. Então, o que nós temos ali? Uma intertextualidade por estilização. Depois vocês vão estudar lá o classicismo, né, os pastores. Aí vocês vão ver que muitos cantores modernos também fazem essa relação. Ok? Vamos para baixo agora aí. O que a gente vai trabalhar? As duas palavras-chave que faltam. Lembrando, a interdiscursividade é a segunda mais cobrada no Enem e nos vestibulares. Então vamos explicar aí. O que é a interdiscursividade, gente?
relação que um texto mantém com o outro, que trata do mesmo objeto. Aqui vocês vão grifar para mim, com um certo destaque especial, objeto. Quando nós falamos em interdiscursividade, nós estamos falando em discurso. E o discurso, gente, ele tem o objeto. O que é o objeto aqui? O objeto aqui é no sentido filosófico. Quando vocês estão estudando a introdução à filosofia, vocês sabem que nós temos o sujeito cognoscente, que é aquele que conhece alguma coisa, e o objeto cognoscível. Então, se vocês estudaram uma linha de filosofia, vocês lembram que na filosofia nós temos essas duas partes aí quando nós falamos da relação filosófica, né? A relação filosófica do homem com o mundo. O que nós estamos falando? O homem é o sujeito cognoscente, aquele que quer conhecer, que deseja conhecer, e o mundo. O mundo é o objeto cognoscível. Aqui na interdiscursividade é isso que nós estamos falando. Então, o discurso filosófico eu identifico pelo objeto. O discurso sociológico eu identifico pelo objeto, que é a sociologia, o estudo da sociedade. O discurso científico eu identifico pelo objeto. Pessoal, por último, então, para encerrar aqui, o que nós temos? A interdisciplinariedade. O que é a interdisciplinariedade? Consiste na resolução de agrupar em um programa de ação conjunta disciplinas que têm convergências entre teorias e métodos e que têm projetos de pesquisa complementares. Aqui eu queria que vocês dessem um destaque especial em disciplinas. Quando nós falamos em interdisciplinariedade, nós estamos falando em disciplinas. Então, como é que vai cair isso aí para a gente no vestibular, no Enem? Muito simples. Você pega lá um determinado texto e aquele texto, por exemplo, ele fala sobre as variações linguísticas. Então, no Brasil, nós temos os falares regionais, as variações regionais da língua. Ali naquele texto eu vou ter o quê? Noções de história, noções de geografia, noções de antropologia, noções de sociologia. Num mesmo texto eu tenho várias noções para que eu possa interpretar aquele texto. Então, que fenômeno que nós estamos tendo ali? O fenômeno da interdisciplinariedade, tá certo? Então, ficar de olho nesses conceitos, lembrar que na interpretação de texto, nós temos que, número 1, dominar os conceitos de interpretação de texto, e número 2, fazer o treino, treinar mesmo, treinar muito questões de interpretação de texto.